Arena 09. Informação, entrevistas, análise, opinião. Tudo pra você em um pós-jogo dinâmico. Davi Oliveira. Um grande abraço a você ligado na Rádio 09. A partir de agora vamos juntos com mais uma edição do nosso Arena 09, os especialistas. Nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, você curtindo a Rádio 09 em qualquer parte do planeta, desde já aquele abraço. E você também pode participar, o nosso WhatsApp liberado para você deixar a sua mensagem de qualquer parte do Brasil e do mundo. Anote aí, DDD 11, o número é 997379909. Vou repetir, 11 997379909. Participe, deixe a sua mensagem, você de qualquer parte do Brasil e do mundo. Vamos juntos, aqui você fica muito bem informado nesse final de ano especial da Rádio 09, deixando você informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol internacional, futebol nacional, o tradicional mercado da bola, o vai e vem dos atletas, dos treinadores. Aqui você acompanha tudo com o timaço de Olivério Júnior, que tem na produção nosso Guto Souto, na técnica central, comandando os botões mágicos da Rádio 09, ele que comanda a nave da Rádio 09, o nosso Amir Neto. A partir de agora, meus amigos de todo o Brasil, vamos com o nosso giro de manchetes aqui no nosso Arena 09, os especialistas. Futebol é aqui, Rádio 09. E a primeira manchete é do Corinthians, o primeiro destaque do Timão. Alô, Fábio Lázaro. Corinthians vence braço de ferro com o Romero, que cede e aceita apenas 1 ano de contrato e encaminha a renovação com o Timão em 2025. Aí o Fábio Lázaro, daqui a pouco ele trazendo todos os detalhes, todas as informações do todo poderoso Timão. Agora, a manchete do Verdão, a manchete da Sociedade Esportiva Palmeiras com Fabiano Cardoso. Palmeiras tem mais um alvo no mercado para reforçar a equipe em 2025. Desta vez é Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. E Alviverde se preocupa com o número de lesões neste ano, já visando a temporada 2025. Muito bem, meus amigos de todo o Brasil, do Palmeiras, vamos ao São Paulo Futebol Clube. O primeiro destaque do tricolor mais querido do mundo com Amir Neto. O Wellington revive Cotia e se despede com choro. Tudo que tenho hoje eu devo ao São Paulo. Lateral esquerdo viaja nesta sexta-feira para a Inglaterra, onde vai defender o Southampton. Antes, ele visitou o local onde morou por 5 anos. Muito bem, daqui a pouquinho também todos os detalhes do tricolor. O São Paulo Futebol Clube também se preparando para o início da temporada de 2025. Vamos para Vila Belmiro, CT Rei Pelé, com o destaque a manchete do Peixe, com ele, Guto Souto. O Santos ainda está tímido no mercado. O fato é que o presidente Marcelo Teixeira quer um nome forte para comandar o Peixe em 2025. Continua a novela lá no Santos Futebol Clube. Vamos para o Rio de Janeiro. Agora é o destaque do futebol carioca com Guilherme Gonçalves. O Fluminense pode repatriar ex-atacante enquanto John Kennedy vai para o futebol mexicano. Flamengo fará nova investida por JP Sampaio e muda planejamento para o início do ano. Botafogo vê Muniain como solução, enquanto novo presidente do associativo é eleito. Já Vasco se acerta com Tietê e novo treinador para o ano que vem. Daqui a pouquinho, detalhes e informações dos 4 times do Rio de Janeiro. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. O destaque, a manchete da dupla Grenal com Romão Martinez. Técnico português será o novo comandante técnico do Grêmio e o Internacional busca alternativas para equilibrar as contas.
Muito bem, meus amigos de todo o Brasil, voltando para o Sudeste brasileiro, vamos para Minas Gerais, futebol mineiro, Guilherme Gonçalves. Cruzeiro mira nomes de zagueiros no mercado da bola, enquanto o Molaci deve se apresentar nos Estados Unidos. Já Galo tem conversas profundas com Luiz Castro e gramado sintético será a escolha para o ano que vem. Muito bem, voltamos para o sul do país, agora para o estado do Paraná. Informações, o destaque do futebol paranaense, Romão Martinechem. Um abraço ao amigo que se conecta no Arena 09. É hora de carimbar as informações do futebol paranaense. A dupla já as informações do futebol paranaense com o Romão Martinechem. Daqui a pouquinho todas as informações dentro do nosso Arena 09. Os especialistas. Vamos para a Fórmula 1. Informações da velocidade, no geral, com o nosso especialista, Paulo Rogério. Equipe B da Red Bull confirma piloto francês em seu cockpit em 2025. E grid da Fórmula 1 está fechado para a próxima temporada. Muito bem, meus amigos do Brasil, você curtiu o nosso giro de manchetes aqui no nosso Arena 09, os especialistas, que vai para um rápido intervalo e na sequência você fica muito bem informado aqui na Rádio 09. Futebol é aqui, Rádio 09. Você está ouvindo a Arena 09. Oferecimento MPB Contabilidade, para você pensar apenas no seu negócio. 11 5522 0605. Orion PC, uma empresa especializada em projetos de painéis de LED, vídeo wall e TV corporativa. Soccer Grass Pisos Esportivos. Soccer Grass, o piso dos campeões. Baixe o aplicativo da Rádio 09, disponível para Android e iOS. 09! Participe da nossa transmissão. WhatsApp da Rádio 09, 11 99737 9909. Futebol é aqui, Rádio 09. Estamos de volta, meus amigos de todo o Brasil, nesse Arena 09, os especialistas, nesse final de ano. Você fica muito bem informado, hoje 20 de dezembro de 2024, faltando 5 dias já para o Natal, né? 4 dias para a véspera de Natal, você já preparando a ceia do final de ano, do Natal, vem depois o Réveillon, e logo no início de janeiro, muito futebol para você aqui na Rádio 09. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, também tem o início do Campeonato Paulista, também os campeonatos esparramados pelo Brasil inteiro aqui na Rádio 09. A emoção do futebol é pra valer. Meus amigos de todo o Brasil, só está começando o nosso Arena 09. Na produção, claro, do nosso Guto Souto, na técnica central, comandando brilhantemente os botões mágicos da minha, da sua, da nossa Rádio 09. Ele que é o nosso comentarista também, o Amir Neto. Time comandado por Olivério Júnior. Eu quero o primeiro destaque do nosso Amir Neto. Um grande abraço a você, Amir! Grande abraço, Davi, a você, aos ouvintes da Rádio 09, nessa sexta-feira, mais uma vez juntos aqui no Arena 09, os especialistas, sempre atualizando os nossos ouvintes sobre as movimentações aí do mercado da bola, né? Os times contratando, alguns mais, outros menos, né? Jogadores indo embora também. Esse final de ano é assim mesmo, o mercado fica agitado e o torcedor sempre na expectativa para entender como o time dele vai se comportar nos campeonatos que já começam em janeiro. Acho que a principal mudança, né, é essa mudança de calendário, o início das competições já no comecinho de janeiro, Davi. É isso, logo no início, no comecinho de janeiro já teremos os campeonatos estaduais, já com bola rolando, né? Como disse o Amir Neto, tudo começando mais cedo, porque no meio do ano tem aquele Super Mundial de Clubes, né? Que vai ser paralisado, né? O futebol brasileiro, né? As competições do futebol do Brasil, para essa disputa do Super Mundial de Clubes. Por isso, portanto, os estaduais começando um pouco mais cedo.
Meus amigos, vamos começar a trazer todas as informações para você. Vamos começar falando do Corinthians. O time do técnico Ramon Dias também se preparando. O pessoal tá de férias, né? Mas logo estará de volta já para começar o trabalho de pré-temporada lá já pro início do Campeonato Paulista de Futebol. Vamos saber detalhes e informações do todo poderoso Timão. Informações do Corinthians. Boa, Fábio Lázaro. Boa para os amigos do estúdio. Um forte abraço para vocês que acompanham a Rádio 09. O Corinthians chegou a um acordo de renovação com o atacante Angel Romero, que permanecerá no clube em 2025. O desejo do atleta em permanecer no timão pesou para que o acerto acontecesse. O paraguaio abriu mão do desejo de estender o vínculo até 2026, fator que arrastou as tratativas por mais de um mês. Por outro lado, ele vai receber um aumento salarial de aproximadamente R$150 mil mensais. Nas últimas semanas, o Corinthians chegou até a cogitar aceitar o desejo de Romero em renovar por mais 2 anos, mas para isso o atacante teria que reduzir o salário. A alternativa foi rechaçada pelo staff do atleta. Se por um lado o Corinthians ganhou a disputa e renovará por somente 1 ano com o Romero, por outro o salário do jogador será maior em 2025 do que em 2024. Na atual temporada, o paraguaio recebia a quantia mensal próxima a R$1 milhão por mês. Agora, os valores a serem recebidos vão ultrapassar a margem. Ainda assim, a diretoria corintiana entende que não é uma quantia que impacta o orçamento do clube alvinegro e é bem menor do que a redução proposta durante as tratativas. Diferentemente de André Carrillo, que teve a renovação até o fim de 2026 firmada nos últimos dias por terminar a temporada em alta, Romero tinha o desejo de estender o vínculo por mais 2 anos e esse desejo foi embarreirado justamente porque na reta final do ano o Romero perdeu posição. Ainda que tenha sido vice-artilheiro do Corinthians em 2024 com 16 gols, o Paraguai encerrou o ano no banco de reservas, perdendo espaço para Memphis Depay e Yuri Alberto. Ainda assim, a permanência do jogador era considerada internamente como algo importante pelos bons números, a importância mesmo no momento em que o timão estava em crise e principalmente a liderança exercida após a saída de nomes como Cássio e Paulinho. Atualmente, Romero é um dos líderes do elenco corintiano ao lado de Fagner, André Ramalho e Hugo Souza. As conversas para a renovação de Romero com o timão passaram a ser mais frequentes na segunda quinzena de novembro, quando o jogador voltou da seleção paraguaia no último período de datas FIFA. Na ocasião, a expectativa mútua era de que o acordo fosse costurado rapidamente, o que não ocorreu. Os representantes do jogador imaginavam que o Corinthians não faria oposição a uma renovação por 2 anos, por conta dos números apresentados por Romero ao longo da temporada, que para eles justificam a extensão do vínculo por 2 temporadas. O timão, por sua vez, foi firme em optar apenas por seguir o acordo de renovação automática por mais 1 ano em caso de cumprimento de metas, algo que aconteceu. Durante o período de indefinição, os 2 times buscaram informações a fim de avançar para uma negociação com o Romero. Um deles foi o São Lourenço da Argentina e o outro foi o Fluminense. O São Lourenço fez contato em meados de novembro, recuou após ser informado pelo staff de Romero que haveria uma reunião após o período de datas FIFA e que poderia selar a renovação. Já o Fluminense estava no radar e sondava a situação do atacante com o timão. Muito obrigado, Fábio Lázaro, informando tudo no Corinthians e essa renovação do Romero, né? O Ángel Romero vai continuar no Corinthians, é aquela renovação automática, mais 1 ano pelo menos de contrato pro excelente jogador do Corinthians, paraguaio Ángel Romero, que é artilheiro da Neoquímica Arena, né? É o artilheiro da Neoquímica Arena, mas ultimamente não vinha sendo aproveitado pelo Ramon Dias, né? Sempre começando no banco de reservas, mas é um jogador importantíssimo já para o time do Corinthians, também para a próxima temporada, não é isso, Amir Neto? Sem dúvida alguma, Davi, um jogador importante, como foi mencionado pelo nosso repórter Fábio Lázaro durante o boletim, vice-artilheiro do Corinthians na temporada, né? Então, a gente não pode desprezar a importância de um atleta que é vice-artilheiro do clube, né? Na temporada. Eu acho que o Romero, ele não é dotado
de muita técnica, não é aquele jogador técnico de encher os olhos, mas é um cara de grupo e é um cara que contribui muito para o esquema tático da equipe do Corinthians. Ele corre bastante, ele ajuda bastante e eu acho que para compor o elenco, mesmo que nesse momento ele tenha perdido a titularidade e um pouco de espaço no time, nos 11 que iniciam as partidas no Corinthians, eu acho que é importante essa renovação, é importante mantê-lo no grupo, mesmo porque outros atletas podem oscilar durante a temporada, né? O Yuri Alberto melhorou agora no fim da temporada, mas ninguém garante que ele vai conseguir manter esse mesmo nível de futebol durante o ano todo. O próprio Memphis Depay também. E outra, podem acontecer contusões, né? Não que nós estejamos torcendo para isso, claro que não, mas são coisas que podem acontecer no futebol. Eu acho que nesse momento é um jogador que já está na casa, já tem um contrato estabelecido. Não vejo por que não manter o Romero no time do Corinthians, Davi. Também acho uma boa deixar ele pelo menos mais um ano lá no time de Parque São Jorge, jogador importante, como disse o Amir Neto, também o Fábio Lázaro dentro do boletim, é o vice-artilheiro do Corinthians da temporada e o artilheiro, é o jogador que mais marcou gols dentro da Neoquímica Arena, portanto o Romero, pelo menos mais um ano de contrato com o Timão, vai permanecer, portanto, para a próxima temporada. Informações do mercado da bola, meus amigos da Rádio 09, dentro do nosso Arena 09, os especialistas. Juan Fernando Quinteiro, do Racing, foi oferecido para o Sport Clube do Recife, hein? Porém, as conversas não avançaram por conta dos altos valores que estavam envolvidos. Mais uma do mercado da bola, o Bahia faz uma proposta para contratar Eric do Atlético Paranaense. O Esquadrão de Aço ofereceu 2 milhões de euros para contratar o volante. O Bahia também oferece um contrato de 3 anos para o jogador, o Eric. Vamos aguardar se o Atlético vai aceitar ou não essa proposta do Esporte Clube Bahia. Agora vamos pro Verdão, vamos saber todas as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, também se preparando, aliás, de férias, todo mundo tá de férias, né? Mas logo todos estarão de volta para a disputa, para os treinamentos, para a pré-temporada, porque logo no comecinho do ano já tem Paulistão rolando, hein? Vamos saber informações do time do Verdão, informações do Palmeiras com Fabiano Cardoso. O Palmeiras continua ativo no mercado do futebol nesta janela de transferências e mais um jogador vira alvo para o Alviverde na temporada 2025 para reforçar a equipe que vai disputar o Super Mundial de Clubes e tentar voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem interesse no meia Matheus Pereira do Cruzeiro, jogador que tem contrato com a Raposa até junho de 2026. A negociação não é fácil, mas é um sonho antigo do Palmeiras até para reforçar o meio-campo alviverde, um jogador de criatividade para Abel Ferreira, o português, que busca uma reformulação em seu elenco em 2025. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o Palmeiras busca meios para trazer o meia cruzeirense para a disputa da temporada 2025. Já o Palmeiras fora das 4 linhas tem outra preocupação. O número de problemas médicos em 2024, que cresceu em relação à temporada anterior, foram 27 lesões em 2024, após 26 lesões em 2023 e 21 lesões em 2022, jogadores como Bruno Rodrigues, uma das principais contratações para o ano, que passou por 2 cirurgias. Também outro jogador importante a passar por cirurgia foi Piquerez. Teve Mike, que por 4 vezes esteve no departamento médico. Além deles, outros atletas também estiveram no DM do Palmeiras, como Estevão, Gabriel Menino, Lázaro, Marcos Rocha, Murilo, Rômulo, Vitor Reis e Zé Rafael. Valeu, Fabiano Cardoso, nosso tsunami, trazendo informações do time do Palmeiras.
nessa movimentação de mercado da bola. O Palmeiras, meu caro Amir Neto, que está muito próximo de fechar com Paulinho, rapaz, jogador do Atlético Mineiro. O Palmeiras formando, já tem um time espetacular, né? Foi um grande time em 2024 e formando um time para 2025 que vai brigar por tudo, por todos os títulos, hein, Amir? Sem dúvida alguma, Davi, se o Palmeiras realmente realizar essa contratação, fechar com o Paulinho, será um marco para o time, né? O Palmeiras, que já teve a possibilidade de fechar com o Paulinho no passado, né? Acabou não acontecendo e agora essa negociação pode ser sacramentada. Eu acho que é um jogador de muita qualidade, é um jogador a nível de seleção brasileira realmente diferenciado hoje no futebol brasileiro, como poucos, né? Porque infelizmente o nível no futebol brasileiro não é como antes, mas o Paulinho é um grande jogador. Eu acho que poderia contribuir muito para o esquema do Abel, para esse elenco do Palmeiras. Seria um reforço e tanto. O Palmeiras ainda segue aí no mercado buscando mais atletas, vai anunciar o Facundo, né, que já está no Brasil inclusive, é um jogador importante, um jogador jovem, de qualidade, e se fechar com o Paulinho, eu acho que o Palmeiras vai realmente colocando um pé à frente das outras equipes, né? A gente sabe que essa questão de negociações ela é bastante complicada, principalmente pela escassez de atletas de qualidade para serem contratados pelas equipes e por conta da falta de dinheiro dos clubes, né? Os problemas econômicos aqui no Brasil dos clubes de futebol são gigantescos e isso acaba afetando o poder de contratações dos times. Mas o Palmeiras é uma equipe financeiramente equilibrada, que está à frente dos outros com certeza e está mostrando isso já nesse final de temporada e vai sair na frente com toda certeza. O que mostra, Davi, que o planejamento faz toda a diferença. Ah, não tenha dúvida, toda a diferença, faz toda a diferença, sem dúvida, o planejamento. E o Palmeiras, como sempre, ultimamente, né, vem dando exemplo administrativamente, né, e também com uma grande presidente, que é a Leila Pereira, né, fazendo um grande trabalho. Não é à toa que foi reeleita a presidente do Verdão para mais um triênio. Mais informações sobre o mundo do futebol, sobre o mercado da bola, lá no Nordeste ainda, hein? O Ceará está próximo de acertar a contratação de Marlon. O Marlon Vozão deve pagar R$300 mil ao Cuiabá pela chegada do zagueiro de 32 anos. Ainda no Nordeste, deixa eu ver aqui, o Vitória está negociando a contratação do lateral esquerdo Hugo do Botafogo. O atual técnico do clube baiano, Thiago Carpini, está participando na negociação e mantendo conversas com o jogador, portanto, movimentado o mercado da bola, principalmente no Nordeste do Brasil. Saindo do Nordeste, meus amigos, vindo aqui para o Sudeste, o Bragantino também se movimentando, anuncia as saídas do meia Lincoln e do atacante Ivan Cavaleiro. Tá certo? O Lincoln pertence ao Fenerbahçe e Ivan Cavaleiro fica livre no mercado. Portanto, a movimentação dos clubes esparramados pelo Brasil nesse mercado da bola, nesse final de ano. Estamos no dia 20 de dezembro de 2024. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. O tricolor do Morumbi é destaque a partir de agora. E para falar tudo do tricolor mais querido do mundo, vem chegando ele, Amir Neto. Vamos lá, Davi, falar aqui do São Paulo. Quem tá se despedindo da equipe do São Paulo, jogador importante, o lateral Wellington. Ele esteve visitando o CT de Cotia, né, na última quinta-feira para se despedir e fazer realmente ali a sua despedida do São Paulo. O Wellington está viajando hoje para a Inglaterra, ele é jogador do Southampton, já havia assinado um pré-contrato, né, e a partir de agora ele vai atuar na Inglaterra. O lateral esquerdo fez a sua última visita ao CT de Cotia e agradeceu muito ao time do São Paulo. Inclusive, Davi, ele disse que tudo que tem hoje ele deve ao São Paulo, né? Um grande jogador aí que agora vai trilhar os caminhos da Europa, vai jogar no futebol inglês, o Wellington, né? É um atleta importante, né? É um jogador que teve um começo difícil no São Paulo, mas hoje foi campeão paulista, da Copa do Brasil, também da Supercopa. O lateral esquerdo quase parou de jogar. 7 anos atrás, o ainda garoto de quase 17 anos contraiu uma bactéria chamada Coxsackie-B.
e até receber o diagnóstico foram semanas de sofrimento. Tem uma história difícil. O Wellington passou por problemas de saúde, mas hoje tá bem. Agora ingressando para a Inglaterra, vai jogar no Southampton e é um jogador que foi cria de Cotia, né? Cria de Cotia. O São Paulo tem muito orgulho do Wellington e agora vai galgar outros degraus, vai buscar outros objetivos no futebol inglês, o Wellington. Bom, ainda repercutindo a entrevista do Zubeldia, muita gente falando sobre essa entrevista, viu, Davi? Positivamente, né? O Zubeldia, ele tem muito o carinho do torcedor são paulino, principalmente pela simplicidade. Ele é um cara muito simples, né? Anda na rua sem segurança, junto com a família, tem aquele traje típico, né? Que é a calça de agasalho, a meia por cima, a mochila. Então o torcedor são paulino gosta muito do Zubeldia. Ontem ele deu uma entrevista para um grande portal e acabou dizendo que tá sentindo que 2025 é o ano em que o São Paulo vai ganhar a Libertadores da América. Ele falou que tá sentindo, que acha que 2025 São Paulo ganha a Libertadores da América e diz também, Davi, que se o Real Madrid o chamasse para ser técnico, ele não saía do São Paulo. Não sairia do São Paulo nem se fosse para treinar o Real Madrid. As palavras aí do Luiz Zubeldia. Ele falou um pouco também sobre a infância e contou, Davi, que tentou ser jornalista. Ele sofreu uma lesão, parou de jogar futebol e aí entrou na faculdade, tentou ser jornalista, mas não conseguiu e resolveu voltar para o futebol. Fora essas informações, o Wellington Rato também pode deixar o tricolor. O Vitória está interessado no atleta, fez uma proposta, o São Paulo achou inicialmente os valores baixos e agora está esperando uma nova investida do clube da Bahia, né? O Vitória que tem como treinador o Thiago Carpini, que já trabalhou com o Wellington Rato no São Paulo, né? No início da temporada passada. Então agora o Wellington Rato vive essa expectativa. Ele próprio sinalizou que tem o desejo de jogar no Vitória também, por conta também, acho que de mais oportunidades para ser titular, e essa negociação pode acontecer. O caso do Oscar, né? O São Paulo ainda está tentando o Oscar, que jogou durante 8 anos na Liga Chinesa. O Oscar sinalizou que não tem intenção de voltar para o futebol brasileiro nesse momento, não quer voltar para o Brasil, mas o São Paulo ainda está tentando a contratação do jogador. E o Wendel do Porto, né? Jogador do Porto, que continua sendo um desejo do tricolor. O São Paulo poderia envolver até algum outro jogador nessa negociação e nas próximas semanas o São Paulo está esperando para ver se consegue fechar a contratação do atleta do Porto. O Porto está dificultando um pouco essa negociação, mas pode acontecer, Davi. Essas são as informações do tricolor paulista. Todos os detalhes, todas as informações do tricolor mais querido do mundo. E essa do Zubeldia, hein? Se recebesse o convite do Real Madrid, ele não deixaria o São Paulo. Isso é fazer uma média imensa com o torcedor tricolor. Eu duvido, Davi. Eu também duvido. Ele não pensaria 2 vezes, Amir Neto. Todo sonho, todo treinador é treinar um dos melhores times, se não o melhor time do futebol do Brasil, mais conhecido, né? Equipe do Real Madrid, de tanta gente. Mas ele fez a média com o torcedor do São Paulo, ele fez a média com o torcedor tricolor, com a diretoria do São Paulo, e ele vai permanecer. Ele tá sentindo que o São Paulo vai ganhar a Libertadores de 2025, hein? É a opinião, né? O pensamento, o sentimento de Luiz Zubeldia, o treinador do time do São Paulo. Mas ele é um grande treinador, né? Fazendo um bom trabalho na equipe do tricolor. Tem torcedor que não gosta do trabalho do Zubeldia, mas a grande maioria gosta do que o Zubeldia vem fazendo à frente do São Paulo Futebol Clube. Falamos já do Timão, do Verdão, falamos também do tricolor. Agora, meus amigos de todo o Brasil, vamos pegar a Imigrantes, rapaz. Imigrantes, ou Anchieta, se preferir. Vamos pra Vila Belmiro, ou pro CT Rei Pelé, se você preferir. Vamos saber todas as informações do Peixe. Informações do Santos Futebol Clube com Guto. Solta logo, Guto! Diretamente aqui da Baixada Santista, trago informações do Peixe, que quer demonstrar que a temporada na Série B não passou de um desvio de percurso em sua centenária história. De volta à elite do futebol brasileiro em 2025, o Peixe tem planos de montar um time competitivo para ser protagonista na Copa do Brasil e garantir a vaga na Copa Libertadores de 2026. A diretoria tem trabalhado nos bastidores para fazer a limpa no elenco e abrir espaços para os reforços.
O sonho do presidente Marcelo Teixeira é ter uma estrela no grupo, o que seria um forte recado ao mercado de que o Santos está de volta à Série A, para ser uma pedra nos sapatos dos outros grandes clubes no país. E na tarde e noite da última quinta-feira, Renato Gaúcho movimentou a tarde do torcedor do Santos, ao revelar uma recusa à oferta alvinegra para comandar a equipe em 2025. A diretoria alvinegra mantém os Gustavos, tanto Quinteiros do Vélez Sarsfield como Costas do Racing, como plano A, mas voltou a entrar em contato com o ex-treinador do Grêmio para quem sabe ele possa assumir o comando técnico do Peixe. Até o momento, o Santos segue mais de um mês sem treinador. Alfredo Morelos tem um futuro incerto no Santos. O jogador está emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia até o fim deste mês e mesmo tendo sido recentemente campeão por lá, não deve ser comprado. Na Vila Belmiro, o nome do jogador colombiano divide opiniões por conta do seu altíssimo salário. O contrato do jogador com a equipe da Vila Belmiro é válido até o fim da temporada 2026. Sobre Zé Rafael, o Santos abriu conversas com o Palmeiras para tentar contratar o meio-campista que tem contrato com o rival alviverde até o fim de 2026. Soteldo está emprestado ao Grêmio até o fim de 2024 e caso o clube gaúcho não exerça a compra dos direitos estipulados em 5 milhões de dólares, ele será reintegrado ao elenco do Peixe, mas ele também vem sendo monitorado de perto pelo Cruzeiro. Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, jogadores que interessam ao Santos Futebol Clube, até o momento ainda aguarda o fechamento da negociação com Jair Cunha ao grupo de John Textor, para quem sabe sim eles serem envolvidos em uma troca e virem para o clube da Vila Belmiro. Já o Peixe também tem interesse em Eric, volante do Atlético Paranaense, para reforçar o meio-campo. O Furacão tentou colocar o atacante Guilherme na negociação, mas o Santos recusou. Luizão, zagueiro de 21 anos que está no Novo Horizontino, tem conversas avançadas com o Peixe. Até o momento, as saídas confirmadas são de Pedrinho, que volta para o Lokomotiv Moscou, Serginho, que volta para o Maringá, Messias, que renovou com o Goiás para 2025, Renan, o goleiro que veio para ficar no banco, também está livre no mercado, e Lá Quintana, que será devolvido ao Red Bull Bragantino. Muito obrigado, Guto Souto, direto da Baixada Santista, falando no Peixe, falando no Santos Futebol Clube. A gente pode parecer até repetitivo, mas é a verdade, a realidade, ainda sem treinador, ainda sem reforços, apenas jogadores indo embora, né? Apenas jogadores sendo dispensados, jogadores que estavam emprestados ao Santos Futebol Clube voltando às suas equipes e nada de concreto na equipe do Santos, apenas sondagens ali, sondagens acolá e nada de fato acontece no Santos Futebol Clube, treinador ainda na expectativa, o torcedor na expectativa do anúncio do treinador. Mais um dia, meu caro Amir Neto, e sem novidades no Santos Futebol Clube, apenas saída de jogadores e nada de reforços, muito menos treinador, hein, Amir? Muito triste nessa situação do Santos, torcedor agoniado, e o pior, né, Davi, ontem completando um mês do Santos sem treinador. Por que mandou o Carille embora? Parece repetitivo, mas eu sempre vou me questionar sobre esse tema, porque eu acho que é algo impensável para um time de futebol do tamanho do Santos, da tradição do Santos, o Santos de Pelé. Como é que manda o técnico embora sem ter outra pessoa para substituir, né? Aí o presidente vem e anuncia que tá tudo certo, já contratou, não pode falar o nome, mas o cara já tá trabalhando, e depois a gente descobre que isso na realidade não é verdade, né? Não faz parte da realidade, que o treinador vai renovar lá com o Vélez, enfim. Muito complicada a situação do Santos. Mais uma informação, renovou com o William Bigode, né? Mas aí, Davi, tem um detalhe interessante nessa renovação, porque essa renovação foi uma renovação automática. O William Bigode tinha cláusulas contratuais que, se ele cumprisse aquelas cláusulas, o contrato dele seria automaticamente renovado. Então não foi, o Santos quis renovar, não. Foi renovado automaticamente porque ele jogou o número de partidas, enfim, cumpriu todas as cláusulas que estavam no contrato. Aí eu fico me perguntando, pra que fazer um contrato como esse, né? Será que o Santos tem essa necessidade? Eu acho que não. Falta planejamento,
falta atitude. Tudo que fez de bom o Marcelo Teixeira no começo da temporada, organizando, diminuindo o teto salarial no Santos, colocando as finanças em ordem, agora ele já começa a se enrolar. E essa não é nenhuma crítica aqui destrutiva, por favor, não me entendam assim. Pelo contrário, é uma crítica construtiva. Eu avalio como positiva a administração do Marcelo Teixeira até agora no Santos. Conseguiu devolver o time à elite do futebol brasileiro, chegou à final do Campeonato Paulista, competição importante. Eu acho que o Santos foi competitivo, apesar do Carille não fazer o gosto do torcedor santista, mas o time também não é lá essas coisas, né? Nós não temos um Dream Team ali no Santos, não é o Santos de 2002, não é o Santos de 2010, muito pelo contrário, uma equipe com muitas limitações. Na minha visão, o Carille, apesar de ser realmente retranqueiro, fez o que deu para fazer. E fez mais do que era esperado, porque foi campeão, chegou à final do Paulista. Agora o torcedor santista sofre com essa incerteza, não sabe o que vai acontecer em 2025, mas por aquilo que a gente conhece do futebol, eu acho que o Santos vai viver dias complicados se não acertar rapidamente esse meio campo aí, Davi. Já passou da hora, né? Já passou da hora, torcedor impaciente, mas vamos aguardar esse time do Santos Futebol Clube. O Santos que viaja para os Estados Unidos, né? Vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e ainda não anunciou nem o treinador, muito menos reforços para a próxima temporada. Temos mais informações sobre o mercado da bola, meus amigos de todo o Brasil. A Lusa do Canindé, a Portuguesa de Desportos, é isso mesmo. Anunciou nesta quinta-feira a chegada de mais 4 atletas para reforçar a equipe de Cauã de Almeida na próxima temporada. O clube terá calendário cheio e quer fechar seu elenco até janeiro, tá certo? Quando viaja, vai para Porto Feliz. A Portuguesa de Desportos vai fazer a sua pré-temporada em Porto Feliz antes da estreia do Campeonato Paulista. A Luz estreia contra o Palmeiras no Allianz Parque. As novidades da vez são o goleiro Bruno Bertinato, o zagueiro Alex Nascimento, ex-jogador do Santos, né, revelado na base do Santos, vai jogar na Portuguesa em 2025. O lateral esquerdo Lucas Hipólito e também o volante Fernando Henrique. Portanto, mais 4 atletas, mais 4 reforços para a Portuguesa de Desportos para o início do Campeonato Paulista. Ô, Davi, estreia contra a equipe do Palmeiras do Allianz. Diga lá, Mir. Só lembrando que agora a Portuguesa virou uma SAF também, então vai receber um investimento financeiro considerável e vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Voltando a disputar o Campeonato Brasileiro na Série D, ABCD, mas a Portuguesa, que é um clube muito tradicional, durante muito tempo foi a 5ª força do futebol aqui em São Paulo e é o segundo time de todo mundo, né? O cara é São Paulino, mas gosta da Portuguesa, o corintiano, o palmeirense, o santista. Eu acho que ver a Portuguesa recebendo essa injeção de investimento é muito positivo para o futebol de São Paulo, principalmente porque a Portuguesa tem um estádio muito bem localizado e existe um plano ali para o Canindé, para se tornar uma arena multiuso. Eu acho que tudo isso pode resgatar os dias de glória da Portuguesa, Davi. É verdade, a gente torce muito para o retorno da Portuguesa, né? Aquela lusa forte, né, de alguns anos atrás. A gente torce demais para ela retornar aos noticiários, à mídia no Brasil e no mundo. A Portuguesa, que já foi campeã da Série B, já foi vice-campeã do Brasileirão em 1996, perdendo para a equipe do Grêmio a decisão. Vamos torcer para a Lusa fazer um grande campeonato paulista. E o técnico Ramon Menezes anunciou a lista de convocados da seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano. Os goleiros, Felipe Longo do Corinthians, Otávio do Cruzeiro, Robert do Atlético Mineiro, laterais Sherman dos Santos, JP Sherman dos Santos, portanto, foi convocado, Pedro Lima do Wolverhampton, na Inglaterra, José Guilherme do Grêmio e Leandrinho do Vasco da Gama. Zagueiros, Antony do Goiás, Bordon da Lazio, Iago do Flamengo e Jair Cunha do Santos também foi convocado. Meias, Breno Bidon do Corinthians, olha o Bidon convocado aí, o Gabriel Carvalho do Internacional, Cauã Rodrigues do Fortaleza e o Moscardo do Reims da França, ex-jogador do Corinthians, né, o Gabriel Moscardo. Os atacantes, Alisson Santana do Atlético Mineiro, David Washington do Chelsea, ex-jogador do Santos, revelado no Santos Futebol Clube, Gustavo Prado do Internacional, Natan Fernandes do Grêmio, Pedrinho do Zenit da Rússia,
Ryan, do Vasco da Gama, Ricardo Matias, do Internacional e o Wesley, do Al Nassr. Portanto, a lista de convocados, o técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano Sub-20. Meus amigos de todo o Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. Vamos saber as novidades do futebol carioca. Fla, Flu, Vasco e Botafogo com Guilherme Gonçalves. Vasco anuncia técnico Fábio Carille. O gigante da colina já tem novo treinador. Ele terá um contrato válido por 1 ano com o Vasco. Carille preenche 2 dos principais perfis que a diretoria buscava no mercado. Um treinador com experiência no futebol brasileiro e com estabilidade em clubes. O Vasco entende que não pode apostar em figuras que conhecessem pouco o futebol no Brasil. Nas conversas desta quinta-feira, o técnico também se seduziu pelo projeto apresentado. O acordo entre as partes aconteceu no fim da tarde. As negociações foram tocadas por Carlos Amodeu e Marcelo Santana com o empresário Paulo Pitombeira, que administra também as carreiras de Léo Jardim e João Vitor, do elenco do Vasco, por exemplo. O técnico levará o auxiliar Leandro da Silva, conhecido como Cuca, além do preparador César e do analista Denis Lupe. Na visão do departamento de futebol, o técnico traz um equilíbrio defensivo para suas equipes, uma das principais deficiências do Vasco da Gama nesse ano. No Botafogo, João Paulo Magalhães é o novo presidente. O empresário vai comandar o clube associativo de 2025 até o fim de 2028. Na eleição desta quinta, ele venceu o atual vice-presidente Vinícius Assunção. João Paulo recebeu 573 votos contra 399 de Vinícius. João Paulo, dessa forma, minutos após o resultado da eleição, teve John Textor publicando em uma rede social uma foto com ele do Césio em Montenegro. No post, o proprietário da SAF Alvinegra parabenizou o novo dirigente. Nesse momento, o Botafogo é comandado por uma SAF, o presidente comanda só as questões do associativo. João Paulo já foi presidente também do Boa Vista, time do interior, e era conhecido por chegar de helicóptero no meio do estádio nas partidas. O Flamengo estuda fazer uma nova investida por João Paulo Sampaio. O presidente eleito BAP fez uma proposta ao coordenador geral das categorias de base do Palmeiras, que recusou. O novo diretor de futebol rubro-negro, José Boto, é entusiasta da contratação e deve se reunir com o dirigente. Quando chegar no Brasil, ele desembarca no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro. O português terá liberdade na montagem de elenco e tocará com o departamento de futebol. A princípio, ele chega a conflar com outros 2 profissionais, um assistente direto e um chefe de scouting. Os nomes ainda não foram revelados e virão ao Rio de Janeiro depois de Boto. O desejo do Flamengo é que o JP Sampaio assuma a coordenação geral das categorias de base, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com José Boto. O Fluminense trata o setor ofensivo como prioridade, pode trazer até 3 atacantes. O tricolor terminou a competição do Campeonato Brasileiro com o 3º pior ataque, e por isso busca até 3 nomes. Nesse momento o clube já negocia com 2 que são mantidos em sigilo. Um brasileiro e um estrangeiro já estão conversando com o Fluminense. A possibilidade é de que Brenner retorne ao Flu, também entrou em pauta. Jogador que jogou no Flusão lá no finalzinho de 2019, está tendo poucas oportunidades na Udinese da Itália e é um desejo tricolor. Além disso, nomes como Rony, Richarlison estão sendo sondados também. Obrigado! O nosso presuntinho Guilherme Gonçalves falando tudo do futebol do Rio de Janeiro, né? Futebol carioca, portanto, Flamengo, Fluminense, Vasco e também do atual campeão Botafogo, né? Campeão do Brasil e campeão da Libertadores da América. E o Palmeiras, chega a informação aqui pra gente, Palmeiras envia proposta pela contratação de Andrés Pereira. O meia é um grande desejo do clube paulista, mas é tratado como inegociável pelo Fulham da Inglaterra. Mas Palmeiras já fez a proposta, enviou a proposta para tentar contratar o atacante Andrés Pereira. Meus amigos, vamos para o sul do país. Vamos saber todas as informações do futebol gaúcho. A dupla Grenal é destaque a partir de agora. Vem chegando ele, o nosso carimbador, Romão Martinez. Um abraço ao amigo que se liga no Arena 09. É hora de carimbar as informações do futebol gaúcho. Pedro Caixinha será o novo comandante técnico do Grêmio. Desde o início dessa semana, trouxemos aqui no Arena 09 a informação que o nome do técnico português ganhava força para o posto de treinador do Tricolor para 2025. Caixinha deve ser anunciado em breve e, claro, assim que a formalização acontecer, você saberá tudo nas redes sociais aqui da Rádio 09. Outra novidade na comissão técnica do Grêmio é o retorno do preparador físico Rogério Dias, o Rogerinho, como é chamado
dentro do clube. O profissional é formado nas categorias de base do tricolor e em 2011 subiu para a equipe principal e em 2015 foi efetivado como preparador principal do clube, posto que manteve até 2020, quando deixou o time gaúcho. Com a reformulação na parte técnica sendo concluída com a chegada de preparador e treinador, nos próximos dias as movimentações por reforços dentro das 4 linhas certamente serão mais intensas. O Internacional, como já informamos ontem, está buscando alternativas para equilibrar as contas. Como o projeto do presidente Barcelos sobre as debêntures não foi aprovada no Conselho, e nesse sentido nós temos uma boa notícia para trazer para o torcedor colorado. O que surgiu nos últimos dias foi que a casa de apostas KTO abriu negociação para ocupar a parte principal do manto colorado. A proposta de 60 milhões de reais é o dobro do atual contrato com a Banrisul, que vai até 31 de dezembro deste ano. A proposta envolve a dupla Grenal e agrada a todos. O principal impeditivo até aqui para o Inter não ter fechado o acordo é o fato da equipe ter um patrocinador do mesmo ramo, a casa de entretenimento esportivo Estrela Bet, que é estampada na parte de trás da camisa do time, e também a patrocinadora master da equipe feminina tem preferência para cobrir a proposta, e durante a próxima semana já podemos ter o desfecho das negociações. Informações do futebol na capital gaúcha com o Romão Martinez aqui na Rádio 09. Valeu, esse é o nosso carimbador Romão Martinez, falando no futebol gaúcho para você ligado no nosso Arena 09, os especialistas. Vamos voltar a falar do futebol no sudeste do país. Vamos para Minas Gerais, informações da dupla Cabuloso e Galo. Informações com o nosso presuntinho Guilherme Gonçalves. O Galo conversa com o Luiz Castro para ser seu treinador como plano A. Ele fez algumas exigências ao Atlético Mineiro para avançar nas negociações. O clube também tem uma conversa inicial com Antônio Oliveira, mas Luiz Castro segue sendo o principal nome. E dessa forma, o treinador que implementou no Botafogo e no Porto algumas novidades, gostaria de implementá-las também no Clube Atlético Mineiro. Além de exigências sobre infraestrutura, projeto desportivo e elenco, outro ponto é importante para o técnico: a participação efetiva em todo o departamento de futebol do clube e a integração com a base. O treinador teve liberdade para mudar processo em todas as áreas dentro da SAF de John Textor, e uma informação que eu posso até trazer para vocês é que até as fotos que eram divulgadas dos treinamentos passavam pela sua mão, para que nada fosse postado e revelasse algo que o treinador não gostasse. Além disso, ele indicou João Paulo Costa para assumir as categorias de base do Botafogo. Ele foi embora quando o Luiz Castro foi para a equipe do Al Nassr. O português gostaria de ter esse mesmo poder de intervenção dentro do Galo para fechar o negócio. Caso não ande para frente, o Antônio Oliveira parece ser o plano B do Galo. O Cruzeiro prepara mudanças no setor que foi um dos pontos frágeis da era Fernando Diniz. A defesa terá modificações com aquisições, saídas e também situações indefinidas. O clube segue no mercado em busca de uma peça que chegue para brigar para ser titular e ser o xerifão da zaga. Nomes já foram levantados pela diretoria cruzeirense. O primeiro deles foi o Dinino, que se destacou na equipe do Flu e está no Zenit. Entretanto, a negociação nem foi aberta devido aos valores muito altos. Outro nome bem avaliado é de Adrielson, zagueiro do Botafogo. O jogador está emprestado pelo Lyon ao Glorioso, clubes que possuem participação do empresário John Textor, mas não há negociação ainda em aberta. O argentino Lisandro Magalhães, que está no Pumas do México, tem mais 6 meses de vínculo no clube mexicano e teve o nome sugerido, mas até agora não houve avanço. Com o Diniz, em 15 jogos o Cruzeiro levou 19 gols, mais de 1 por partida. O time do Cruzeiro já sinalizou a intenção de comprar o zagueiro Vidalba, que estava emprestado pelo Argentinos Júnior, mas o entendimento interno é que o Cruzeiro precisa de 2 zagueiros para assumir a condição de titular no ano que vem. Muito obrigado, esse é o nosso Guilherme Gonçalves, o nosso presuntinho, falando da dupla Cabuloso e Galo. Futebol mineiro é destaque aqui no nosso Arena 09, os especialistas. Mais informações do mercado da bola: o Red Bull Bragantino acertou a contratação de Lucas Barbosa junto ao Santos Futebol Clube por 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O atacante de 23 anos se destacou no Juventude neste último campeonato brasileiro.
Voltando ao futebol do sul do país, vamos saber tudo no futebol paranaense, o futebol de Atlético e Coritiba com Romão Martinez. Um abraço ao amigo ouvinte que se conecta no Arena 09. É hora de carimbar as informações do futebol paranaense. O Atlético renovou o contrato com jovens promessas do clube. O goleiro Mikael, que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e ganhou o posto de arqueiro titular do Atlético após um início instável do goleiro. Léo Link renovou seu vínculo até 2027. O jovem atleta de apenas 20 anos está na mira de clubes ingleses como Manchester United e o West Ham. Quem também renovou com o Furacão foi o meio-campista João Cruz, nascido em 2006, com apenas 18 anos de idade, teve sua renovação estendida até o meio de 2028. A multa rescisória para tirá-lo do rubro-negro paranaense é de 60 milhões de euros, cerca de 333 milhões de reais na cotação atual da moeda europeia. Além desses, Julimar, de 23 anos, que ganhou espaço no Atlético nesta temporada, renovou seu vínculo com o clube até 2027. Julimar fez seu melhor ano futebolístico, somando 53 jogos, 31 desses como titular, marcando 9 gols, além de ter dado 3 assistências. O ponta celebrou a renovação em suas redes sociais. Aspas para o atleta: estou feliz e ansioso para continuar trabalhando e contribuindo para o clube se reerguer e voltar ao lugar de merecimento. Vamos juntos, Furacão, fecha aspas. Essa foi a mensagem ao torcedor após assinar novo contrato. Agora, quem de fato não deve permanecer no clube é a dupla que por boa parte da temporada foi titular na meia cancha atleticana. O meia Eric, que tem sondagens do Internacional, e também o ídolo do Furacão, Fernandinho. Esse ainda não se pronunciou oficialmente, mas já é visto como um dos jogadores que não devem se reapresentar no CT do Caju no próximo dia 26. No lado alviverde da capital paranaense, a semana foi movimentada. Apesar das movimentações tímidas do clube nas contratações, os reforços estão chegando de forma pontual e com jogadores que sabem jogar a Série B. Na manhã de quinta, o Coritiba anunciou a contratação do centroavante De La Torre. O experiente jogador de 32 anos é outro que chega ao Verdão por indicação de Mozart. Dela, assim como o treinador alviverde, conquistaram acesso com o Mirassol esse ano e o atacante foi o artilheiro do clube do interior paulista e agora vem compor o elenco Coxa Branca. Além dele, Giovani, volante de 35 anos, também acertou com o Coritiba, mas esse ainda não foi anunciado de forma oficial. Informações do futebol da capital paranaense com o Romão Martinez aqui na Rádio 09. Muito obrigado, Romão Martinez, o nosso carimbador, falando tudo no futebol do Paraná, Atlético Paranaense e também Coritiba. O Vila Nova anunciou nesta quinta-feira, dia 19, né? Portanto, ontem, a contratação do zagueiro Thiago Pagnussá, de 34 anos. O jogador que defendeu o Avaí nesta temporada assinou um contrato em definitivo com o Tigre até o final de 2025. O Sport encaminha a contratação em definitivo do meia Lucas Lima. É isso, o Leão da Ilha está acertando últimos detalhes do negócio com o Santos Futebol Clube. Vamos falar da velocidade. Temos um especialista aqui na Rádio 09. Alô, Paulo Rogério! A velocidade pede passagem. Aqui na Rádio 09. A RB, equipe B da Red Bull, anunciou nesta sexta-feira que Isaac Hadjar, piloto francês de 20 anos, será o companheiro de Yuki Tsunoda no cockpit do time na temporada 2025 da Fórmula 1. O anúncio acontece após a confirmação da ida de Liam Lawson para a Red Bull para ser companheiro de Max Verstappen no lugar de Sérgio Pérez, que foi demitido nesta semana. Hadjar é o atual vice-campeão da Fórmula 2, perdeu o título para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Era piloto de testes da antiga AlphaTauri e também da Red Bull e acabou se tornando piloto reserva da equipe austríaca. Ele agora fará companhia ao japonês Yuki Tsunoda no cockpit da RB na Fórmula 1. Informações da velocidade para Baobá, serviços automotivos em Santos e Rio Branco Tintas em São Vicente. 997226097, código de área 13. Rio Branco Tintas, lado a lado com você. Esse é o nosso especialista sobre a velocidade, o nosso Paulo Rogério, nosso PR.
E em enquete do GE, Douglas Costa, ex-Fluminense, é eleito a pior contratação dos clubes da Série A em 2024. Temos uma relação aqui das piores contratações dos clubes da Série A. Em primeiro, Douglas Costa, do Fluminense. Em segundo, Pedro Raul, do Corinthians. O terceiro, Bernardo, do Atlético Mineiro. O quarto, Felipe Coutinho, do Vasco. O quinto, Felipe Anderson, do Palmeiras. Também na sexta posição, Caio Paulista, também do Palmeiras. Em sétimo, Lucas Alário, do Internacional. O oitavo, Terans, do Fluminense. O nono, Oscar Romero, do Botafogo. O décimo, o Wallace, do Cruzeiro. Aí, portanto, a lista, né, a enquete realizada pelo GE sobre as piores contratações do futebol brasileiro em 2025, em 2024, em relação à Série A do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, reta final do nosso Arena 09, mas antes temos os destaques finais. Vamos com o destaque final agora do Corinthians. Vamos saber o destaque final do Fábio Lázaro. Alô, Fábio! Nesta quinta-feira, o Corinthians conheceu seus primeiros caminhos na fase preliminar da Copa Libertadores. O timão, que entra na segunda fase preliminar da competição continental, vai encarar a Universidade Central da Venezuela. A equipe sediada em Caracas, capital venezuelana, disputará a Libertadores pela primeira vez na história. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico da Universidade Central, na semana do dia 19 de fevereiro. Já a volta ocorre na Neoquímica Arena, casa corintiana, entre os dias 25 e 27 do mesmo mês. Caso avance de fase, o Corinthians ainda terá pela frente outra partida, antes de seguir aos grupos da Libertadores. O adversário na terceira fase preliminar da competição continental pode ser um dos seguintes 3 times: Barcelona de Guayaquil, do Equador, El Nacional, também do Equador, ou o representante boliviano, que muito possivelmente o Blooming, o Campeonato Boliviano, termina nesse fim de semana, e aí teremos aí de fato saber quem pode ser esse time no caminho do Corinthians na Copa Libertadores da América. Muito obrigado, grande abraço a você, Fábio Lázaro, com informações do destaque final do Corinthians. Agora, destaque final do Verdão. Alô, Fabiano Cardoso! O goleiro Everton pode se solidificar ainda mais como ídolo na história do Palmeiras. Afinal, além dos grandes títulos conquistados no atual elenco, com a saída de Dudu, é o jogador que tem mais partidas disputadas com a camisa do Alviverde, com 396 partidas. Está prestes a atingir 400 jogos e será apenas o terceiro atleta a completar esta marca nos últimos anos. Marcos completou este dado em 2008 e Dudu em 2022. Aos 37 anos, o Everton tem vínculo junto ao Palmeiras até o fim de 2026 e pode até ultrapassar Marcos na história alviverde no número de jogos. Afinal, a diferença atualmente é de 137 jogos. O Everton com 396, Marcos tem 533 partidas. Valeu, abraço, Fabiano Cardoso, com o destaque final do Palmeiras. Agora, destaque final do São Paulo, destaque do tricolor, Amir Neto. O São Paulo aguarda a resposta do Porto após oferecer empréstimo de Moreira para ter o Wendel. O tricolor tenta a liberação do lateral esquerdo de 31 anos. O jovem formado em Cotia pode ser emprestado por 18 meses. O São Paulo está tentando muito essa contratação, o Porto está dificultando, que é um valor maior para liberar o Wendel, jogador que tem 31 anos, mas que para a diretoria do São Paulo seria importante nesse momento para o clube tricolor. Bom, falando aqui do Moreira, aos 20 anos, ele já foi alvo dos portugueses nessa temporada, mas o tricolor à época não quis emprestá-lo. O entendimento era de que o jogador é um ativo importante e que só sairia do São Paulo por um valor muito alto. É o São Paulo no mercado buscando contratações, buscando reforçar o time para 2025. Muito obrigado, Amir Neto, com o destaque final do tricolor do São Paulo Futebol Clube. Agora o destaque final é do Peixe, direto da Baixada Santista, com ele, Guto Souto. O futuro de Everson Soteldo ainda é uma incógnita no Peixe. O venezuelano tem contrato com o clube até junho de 2027 e está em alta no mercado depois de uma boa temporada com o Grêmio. Ao mesmo tempo que o alvinegro gostaria de repatriá-lo, seu comportamento gera uma dúvida sobre aceitá-los de volta. Neste cenário, o martelo só deve ser batido
com a chegada do próximo treinador. A princípio, o ponta fica no elenco para 2025, participando da pré-temporada com o grupo nos Estados Unidos, mas a situação ainda está indefinida. Isso porque Soteldo tem mercado e pode acabar recebendo propostas financeiras muito positivas para o Santos, o que resolveria a dúvida na cabeça dos dirigentes. Valeu, esse é o Guto Souto, abraço Guto, com o destaque final do Alvinegro da Vila mais famosa do mundo. Agora o destaque final pra gente finalizar o futebol do Rio de Janeiro, Guilherme Gonçalves. O Vasco encaminhou mais uma contratação para a temporada de 2025, Tietê, volante do Botafogo, jogador de 32 anos, vai para o Gigante da Colina. Os representantes do atleta ajustam os últimos detalhes para fechar a transação, ele será contratado em definitivo. Botafogo enxerga Muniain como o substituto ideal de Thiago Almada. Espanhol pode ser a reposição para o argentino. O atleta ídolo do Athletic Bilbao deve estar de chegada no Botafogo. As conversas estão em andamento e o Glorioso já leva o time do São Lourenço os números para levá-lo para o Rio de Janeiro. Flamengo muda planos de pré-temporada e voltará antes ao Rio de Janeiro. Diretoria eleita antecipa retorno dos Estados Unidos e deve cancelar jogo contra a Volta Redonda previsto para Manaus, enquanto o Fluminense deve ter John Kennedy emprestado para o Pachuca. Após Copa Intercontinental, o tricolor aguarda desfecho em negociação com o John Kennedy, quando já está encaminhado para que o atleta defenda o clube mexicano em 2025. Os detalhes serão finalizados nos próximos dias. Aí o Guilherme Gonçalves, o nosso presuntinho. Ô Guilherme, aproveite e traga agora o destaque final do futebol mineiro. O Cruzeiro acerta os últimos detalhes para poder anunciar Bolacê, ex-jogador do Criciúma de 35 anos, finaliza os trâmites e poderá anunciar em breve a contratação do jogador congolês, assinando um contrato até dezembro de 2025. A programação inicial é de que ele se apresente ao Cruzeiro nos Estados Unidos na pré-temporada, que começará no dia 6 de janeiro na Flórida. O jogador está fora do país, mas deverá participar do jogo festivo de Zico em 28 de dezembro no Maracanã. O planejamento inicial é que ele volte à Inglaterra, onde passará a virada do ano, e assim vai se apresentar ao Cruzeiro e passar por exames médicos nos Estados Unidos. O Galo finalmente oficializou como será seu gramado para o ano que vem. A Arena MRV terá o campo sintético. O fornecedor que fará a instalação do novo piso é o mesmo de outros estádios com gramado sintético no Brasil. Segundo o clube, a mudança visa manter a qualidade do campo de jogo durante o ano, conciliando com a realização de eventos. O início da instalação será nas próximas semanas e o objetivo é que o campo esteja pronto no início do Campeonato Brasileiro. O custo para a instalação está em torno de 12 milhões de reais, de acordo com o estudo feito pelo Galo. Muito obrigado, nosso Guilherme Gonçalves trazendo o destaque final do futebol de Minas Gerais. Amir Neto, um grande abraço e até segunda-feira, Amir! Abraço, Davi, para você, para os ouvintes aqui da Rádio 09. Segunda-feira estaremos de volta atualizando aí o mercado da bola e vai ser assim até o comecinho de janeiro, quando começa a Copa São Paulo, e a partir daí as transmissões retornam às ondas da Rádio 09 e com certeza 2025 vai ser um ano diferenciado, muita coisa boa para acontecer, Davi. Valeu, esse é o nosso Amir Neto. Ponto final, é mais o Arena 09, os especialistas que teve na produção, o nosso Guto Souto, na parte técnica e também nos comentários, o nosso Amir Neto, o time comandado por Olivério Júnior. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tudo o que você precisa saber está aqui no Arena 09. Futebol é aqui, Rádio 09. Rádio 09, o bom sinal que está no ar.